fala da Jornada do Oeste, a Ah, questão do Goku. então, a Jornada do Oeste é uma lenda chinesa, né? Chinesa. Isso. Antiga, que você tem o Son Wukong, que é um macaco, que é O rei macaco, o rei né? macaco que rouba um fruto lá do Que vai paraíso. ter o jogo esse ano, inclusive. O Black Ah, Myth Kong. sim! É. É o jogo que eu isso, mais isso quero foi esse ano. inspirado, né? O Dragon Ball foi Exato. inspirado nessa história. E aí ele rouba um pêssego, né? O negócio do paraíso que Isso. que deixa ele mortal. E aí os deuses ficam com raiva e mandam prender ele numa pedra, no negócio. E aí você tem um monge, né? Isso. Que fala assim, não, puta, eu preciso da ajuda dele pra fazer alguma coisa. E aí ele bota uma tiara na cabeça dele, que toda vez que ele vai fazer alguma travessura, alguma coisa, a tiara dá uma apertada na cabeça. Por isso que toda vez que você vê um macaquinho com a tiara lá, por causa da tiara que o monge bota na cabeça dele. Aí lá. você... essa imagem aí, ela tá mostrando o principal grupo, né? Tem o porco, né? Que seria o... Eu não lembro quais são os nomes chineses, gente. Vou pelos nomes que tá na adaptação japonesa, que é o Chohakai, né? Sim. Tem o Sagojo. O monge, ele é o Sanzo, né? Que o pessoal Isso. chama também. Inclusive a Bulma seria o monge, na verdade. Porque no caso, assim, o começo do Dragon Ball, ele é muito interessante porque ele tem muitos paralelos com a própria Jornada do Oeste, Sim. né? A Bulma sendo o equivalente ao Sanzo. O Sanzo era o monge que buscava a iluminação espiritual. A Bulma tá buscando as Dragon Balls por quê? É alguma coisa que ela deseja lá. Ela quer o Aí namorado. você tem o... No começo é o namorado. Aí você tem o Chohakai, que é o porco, e assim, ele é muito... Aí no caso é a zero sutileza do Toriyama, né? É o porquinho Oolong, que é o porco que... Ele é, tipo, imoral, ele é cheio de querer satisfazer os desejos dele e tudo mais e tal. E aí você tem o legal. Sagojo, né? Que seria equivalente ao Yamcha, né? Que ele começou como meio que o bandidão, não sei o que, tudo. E depois virou amigo, Depois virou amigo também, né? E é legal porque eu achava que era só o Jornada do Oeste, mas depois eu fui ver ele e ele deu várias entrevistas falando que o lance do Dragon Ball foi o Jornada do Oeste e esse Hakenden, que eu acho que em inglês é The Eight Dogs Chronicles, alguma coisa assim, que é considerado a maior obra de novel, né? O maior romance japonês, acho que com 104 volumes. E aí conta a história de 8 samurais que vão em uma aventura atrás de 8 contas de um como é que é? Rosário. Do Rosário. Do Rosário budista. E cada uma dessas contas dão um poderzinho especial. Aí ele falou, 8? Não, vamos fazer 7, né? 7 tá bom, né? Tá tranquilo. E aí ele colocou o nome de o Ball veio disso aí, e o Dragon é engraçado, né? Porque ele falou que todo filme de Kung Fu que se preste tem que ter Dragon no nome. Falou, mesmo que seja fuleira. Aí ele falou, não podia falar isso, né, da minha própria obra, mas mesmo que seja fuleira tem que ter Dragon no nome. Aí ficou Dragon Ball por causa disso daí. E aí ele começou e aí fez muito sucesso, assim, o sucesso que a gente... E inicialmente ele queria terminar quando eles achassem as Dragon Balls. A ideia dele era que se fosse curtinho, ele falou pro Torishima, vai ser curtinho, eu já tenho uma ideia mais ou menos do começo, meio e fim do que eu quero fazer, e terminaria depois do confronto com o Pilaf lá, né, que ele... Isso. Que aí falou assim, vai terminar aqui. A ideia, na verdade, o Toriyama, ele conseguiu fazer o último capítulo do Dragon Ball do jeito que ele queria, que era assim, a história vai acabar aqui, e se você quiser continuar a ver as histórias, você pode imaginar as histórias. Então seria realmente assim, acabou a história, achar as Dragon Balls, e aí o resto fica a imaginação de quem tá lendo. E, no final das contas, o mangá aconteceu isso, só que teve muito mais coisas, teve de novo um Torishima, o editor dele, falando, não, estica mais aqui, bota mais coisa aqui e tal. Sim, inclusive o Goku era pra ser muito parecido com o menino Dragon Ball. Ele falou, não, vamos dar o cabelo não pode ser assim. Que era bem o Dragon Boy, né? Era um cabelinho bem normal. Parecia até o cabelinho do Jack Chan, assim, no Ele parecia um dos personagens do Dr. Slump. Dr. Slump. Aí ele, tá bom, assim. Ele, não, ainda tá muito simples. Vamos botar um rabo. E aí, a ideia de colocar o rabo de macaco foi do Torishima, não foi do Toriyama. Ele, um rabo? Tá bom. Aí ele voltou. Mas isso aí também durou pouco, né? Porque depois ele fez o Goku perder o rabo porque ele não aguentava mais desenhar o rabo do Goku. Né? Por isso que ele perde ali. Foi exatamente... Foi a desculpa que ele queria pra não desenhar mais a cauda nele. O primeiro rabo do Goku? O Pual cortou com a tesoura, assim, porque ele virou macacão. Ele virou macacão, né? O Goku, ele botava o rabo em volta da cintura, né? Ele não. O Vegeta que fazia isso. Tá. Todos os outros Saiyajins faziam. Fazia isso, né? O Goku não. Mas aí depois cresceu de novo, né? Mas tipo... Mas cresce. isso é uma coisa meio estranha pensar em termos de Dragon Ball, porque assim, a Bulma, quando viu ele com o rabo pela primeira vez, ela falou, nossa, que coisa esquisita, né? Aí você pensa assim, mas tem muitos cidadãos no mundo de Dragon Ball que são, tipo... Cachorro. Meio animal. Exato. O rei do mundo, ele é um cachorro, basicamente, né? É. Aí você tem essa diferença entre você ter o Oolong, que é um porquinho, você tem o Pual, que é
Nem sei o que Era que é. pra O talvez azul, um né? gato. É um isso, gato, isso. é. Voador? Um gato voador, não sei. É Então, um gato, né? Por que o estranhamento, né? no final das Não, contas? um E Dragon aí, Ball é muito estranho. Isso era o Toriyama basicamente pensando, só inventando as coisas no meio do caminho, no meio do Aham. processo, né? Tipo, o Goku tem rabo, por que ele tem rabo? Não, a gente pensa depois, isso não tem problema, vamos pensando, vamos. É. Vai tocando a história. E né? era mó legal porque o Toriyama falava, não, vamos fazer o personagem com os traços mais rebuscados, não sei o que lá. E aí o Toriyama falava, é? Aí eu vou fazer o personagem com a maior cara de bobo que eu puder. E aí ele fazia exatamente o contrário que o Torishima queria. Aí o Torishima falou assim, é? Então tudo que eu falo ele faz o contrário? Então tá bom. E aí ele começou a falar as coisas pra ele fazer o contrário, porque era o que ele queria que ele fizesse. Ele começou a dar uma ludibriada no Toriyama nessa época. Ele começou a saber como lidar com ele, né, cara? E é muito engraçado. Ele falou assim, eu vou fazer o personagem com a cara mais boba que eu puder aqui, assim, sabe? O Goku. E o Dragon Ball, que o Takeshi falou que ele entregava quase em cima da hora, foi um caso muito típico disso. Porque ele escreveu isso no Free Talk, que ele falou que ele fazia o Dragon Ball na maior má vontade do mundo. Ele não queria fazer o negócio e ele começava os rascunhos, 2 dias antes de entregar a página final pro Torishima do Dragon Ball, tá? Só pra falar. Então, cara, era um negócio bizarro, assim. Ele não gostava. No começo ele não gostava. Eu acho que ele foi pegando gosto depois, né? Mas no começo ele há muito contragosto. Ele começou porque ele falou que ele queria dar um tempo depois do Dr. Slump. Só que ele falou que, sei lá, uma semana, um mês depois, o Torishima já apareceu já com... então, você vai entregar Dragon Ball toda sexta-feira aqui, a essa hora, papai, já tinha todo um cronograma já. Ele falou, que isso? E ele ficou muito bravo na época, assim, né? Porque ele queria descansar. Ele queria o tempo pra poder planejar a próxima obra dele, pra justamente ele minimizar o trabalho dele, basicamente, né? Só que aí o Torishima foi lá e só falou, não, beleza, você é o cara que é bom improvisando, ó, tó isso aqui, vai ser isso aqui. Aproveita agora que você tem 2 protagonistas aí. Tá aí. Ó, vamos shippar esses 2 aí, Goku e Bulma, né? Ele queria... Shippa esses 2 aí. Ele queria que o Goku casasse com a Bulma no final do Dragon Ball. Ele com a Bulma? Aí ele falou, vou casar com a Tite. Por quê? Porque é a personagem que eu menos gosto e aí me obriga a desenhar ela. Caramba, basicamente isso. Mais ou menos, né? O tanto que a gente vê da... Ele falou que ele esquecia de desenhar, Pô, mas ele falou a que o Tite. Goku sofreu na mão da Tite é brincadeira, pô. Pera aí. Ele falou que no Dragon Ballzinho, lá no primeira série, era o personagem que ele menos gostava, era a Tite. Ele falou, no começo eu achei mó legal, ele falou, mas depois eu comecei a achar uma chatice desenhar ela. E aí ele casou com a Tite por causa disso, porque ele não queria que casasse com a Bulma de jeito nenhum. Tava correto no caso, né? Acho que